A paz do Senhor Jesus. Deixa eu te falar uma coisa importante sobre a palavra de Deus. Eu tenho alguns anos que eu sirvo a Jesus, mais de 20 anos que eu sirvo a Jesus e que eu medito na Bíblia Sagrada, escuto a palavra, o meu coração é inclinado a ouvir Deus, a ouvir também alguém que vai falar da parte de Deus. E eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, na minha família, por todas as orações respondidas. Mas ao longo de todos esses anos, algo muito importante que eu tenho aprendido com Deus e algo não menos importante do que o principal objetivo do cristão, que é a salvação da nossa alma, é a gente receber de Deus a revelação daquilo que é necessário para a nossa vida, o discernimento espiritual. E uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração, que eu acho muito lindo, é quando Deus nos faz conhecer as pessoas pelos olhos, pelo olhar das pessoas. Deus nos mostra, nos revela pelo olhar. Às vezes o sentimento daquela pessoa em relação a nós, se é de bondade ou se é de hostilidade. E Deus tem me dado essa graça, tem me alcançado essa bondade pela sua misericórdia. Gente, todo ser humano, ele tem um pouco de bondade e um pouco de maldade. Ninguém é isento, gente. Nenhum de nós, como seres humanos, por causa do pecado, não somos isentos de ter um pouco de maldade. Mas tem uns que evidenciam mais, transparecem mais a sua maldade e outros mais a sua bondade. Então, como que a gente vai saber? Quando a pessoa ela alimenta mais o lado maldade, o lado treva na vida dela, ela vai expor mais maldade. Quando ela alimenta mais o lado contrário, que é a bondade, ela vai expor mais bondade. E existem aquelas pessoas que lutam contra isso. Então elas tentam passar como se fossem pessoas boas, tentam se passar por pessoas boas. Então, geralmente essas pessoas, como que elas vão agir? Elas vão mostrar todo o de bom que elas fizeram. Elas têm que publicar tudo de bom que elas fizeram. Por quê? Porque elas têm que passar que são pessoas boas. Elas têm que mostrar, não, eu sou uma pessoa boa. Olha, eu fiz isso, aquele outro por fulana. Por quê? Porque, na verdade, elas sabem que tem que ser pessoas boas, mas elas não podem guardar isso só para si e deixar isso só diante de Deus. Não, elas têm que mostrar para todo mundo. Então, o que é isso? O que a Bíblia chama? E nem somente a Bíblia, mas até o dicionário normal. Hipocrisia, falsidade. Então, são pessoas falsas. Elas fazem o bem, mas elas têm que estar sempre se mostrando. O que a Bíblia fala sobre isso, gente? A Bíblia condena esse tipo de atitude. A Bíblia diz que quando a gente faz alguma coisa de bom para os outros e espera receber o galardão daqui, então tudo bem. Então tu já recebeu tua recompensa. Tua recompensa é essa. Tua recompensa não vai vir de Deus. A tua recompensa vai vir daquilo que tu espera, da terra. Então, gente, a coisa mais linda é a gente ter experiência com Deus e com a palavra de Deus. Coisa mais linda é a gente ver a palavra de Deus se cumprindo na nossa vida. Então peça isso para Deus. Peça ao Senhor, Senhor, me dá a visão espiritual. Senhor, que os meus olhos não enxerguem somente as coisas naturais, mas que os meus olhos sejam como os teus, veja além disso. Já comecei há algum tempo a pedir isso para Deus e Deus tem me dado. Gente, é muito lindo. Porque a gente olha nos olhos das pessoas e a gente vê. Deus, o Espírito Santo, nos mostra se aquela pessoa realmente é sincera com a gente ou se ela é hostil por alguma razão, por algum sentimento contrário. Então é incrível, incrível. Eu consigo ver isso, gente, nas pessoas. Somente de olhar nos olhos das pessoas, Deus me mostra. Então é maravilhoso, é lindo.
Agora, eu não sou o tipo de pessoa de expor ninguém, gente. E também, mesmo dentro da minha intimidade com as pessoas íntimas que eu confio, eu procuro não falar mal de ninguém pelas costas, porque eu sei que é errado, é pecado. Mas eu guardo para mim, coloco diante de Deus, apresento diante do Senhor. Eu me lembro que uma vez tinha uma pessoa, era uma irmã, que eu admirava demais essa irmã. Eu tinha muita admiração por ela, sabe? Eu gostava de ouvir ela. E a gente mostra nos olhos quando a gente tem admiração pela pessoa. Quando a gente tem admiração, nossos olhos, eles sorriem, mesmo que a gente não mostre sorriso aqui, né? Mesmo que a gente não mostre os dentes, o nosso olhar sorri quando vê a pessoa. A gente olha com alegria. E eu tinha essa admiração. Mas eu notava que ela era muito seca comigo, ela era muito fria, sabe? Ela era diferente. Aí eu digo assim, mas que estranho, Senhor, por que eu gosto tanto dessa irmã, admiro tanto, por que ela é assim comigo? Ela é diferente, ela me trata diferente. Aí quando passou um tempo, Deus me mostrou por quê, gente. Deus me mostrou por quê, aí eu pude entender ela. Aí tá, claro, né? Óbvio, eu como ser humano, depois de saber qual o motivo que ela tinha hostilidade a respeito da minha pessoa e vi que não era minha culpa, então a gente muda porque a gente é ser humano, né? Mas Deus mostrava que tinha algo diferente, que ela não era assim normal, não agia normal comigo, não era o normal dela agir, era devido a essa situação que eu não posso expor aqui. Então, gente, como é lindo a gente ter intimidade com o Espírito Santo. Deus nos mostra as coisas antes mesmo daquilo se realizar, de se concretizar. Deus avisa antes de se concretizar. Então é muito maravilhoso essa experiência com o Espírito Santo. Mas eu quero ler um versículo da Bíblia que eu estava lendo agora e achei muito interessante, gente, que também fala a respeito de comportamento. Como que um cristão que quer agradar a Deus deve se comportar? Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela é a nossa regra. Ela é aquela que nos mostra o caminho qual nós devemos seguir. E quanto mais a gente medita na Bíblia, mais a gente quer meditar. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer conhecer e mais a gente descobre que não sabemos tudo sobre a Bíblia, que sempre vamos estar aprendendo sobre a Bíblia, porque ela é algo maravilhoso, esplendoroso, a palavra de Deus. Então eu gosto muito de ler Provérbios. Provérbios é o livro de sabedoria. A Bíblia fala que quem escreveu Provérbios foi o rei Salomão. E ele foi um homem muito sábio. Deus deu muita sabedoria para ele e muita riqueza também. Porque Deus dá além daquilo que a gente pede quando ele se agrada do nosso pedido. Então eu quero ler Provérbios capítulo 25, o versículo 6, que diz assim: Não reclames para ti honra na presença do rei, nem te ponhas no lugar dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado perante o príncipe. Então aqui, meus amados, o Salomão está nos ensinando como que deve ser o nosso comportamento. Às vezes, a gente tem uma tendência a achar que está sendo injustiçado perante as pessoas que estão acima de nós. Às vezes acontece isso com a gente, mas a gente tem que pensar no que a Bíblia diz, que nós não devemos reclamar a honra para nós. Quando fala de rei, fala de autoridade, fala de liderança. Não devemos reclamar, entendeu? A honra para nós. Porque melhor é que te digam, venha para cá, do que a pessoa querer se impor. Porque às vezes também nós, como seres humanos, temos uma tendência a achar que somos mais do que realmente somos. Mas Deus sabe quem nós somos realmente. Um dia eu estava orando e o Senhor me mostrou algo muito profundo. Que existem pessoas que aqui no reino físico não tem nenhum nome, não tem liderança, não tem cargo, não tem nada. Mas no mundo espiritual são reconhecidos como homens e mulheres de Deus que fazem a diferença na vida das pessoas. Mas aqui não tem nada. Aqui perante os homens não tem nenhum tipo de honra nem de reconhecimento. E existem aqueles que têm honra aqui, mas no mundo espiritual são reprovados por Deus.
são reprovados pelos seres Gente, eu quero espirituais. continuar então Sobre aquele vídeo que eu comecei ali. O título é No Tempo Certo, Deus vai cumprir o projeto na tua vida. A gente entende pela palavra de Deus que Deus trabalha na nossa vida a fim de cumprir o objetivo que Ele tem para nós. Eu acredito assim, gente, que cada ser humano tem um projeto de Deus, tem algo de Deus para fazer. É por isso que nós somos diferentes e é por isso que às vezes as pessoas também têm pensamentos diferentes, ideias diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, é ajudar pessoas a andar no caminho de Deus, no caminho que a Bíblia Sagrada nos ensina. É ajudar pessoas a conviver harmoniosamente com outros seres humanos, porque a gente tem que conviver. A gente convive numa sociedade, a gente convive com a nossa família, a gente convive com os nossos irmãos em Cristo. E as pessoas são diferentes. São pessoas que receberam ensinamento diferente, criação diferente, tiveram oportunidades diferentes, né? E umas tiveram oportunidades de se desenvolver, outras não, né? E falando sobre isso também, sobre um pouco de cada coisa, que eu falei no primeiro vídeo, sobre a visão espiritual que Deus nos dá, e que eu sempre peço a Deus que me dê, e Ele me dá a visão espiritual, gente. A visão espiritual, ela é para a gente conhecer de forma espiritual aquilo que não está visível no natural. Às vezes não é visível no natural. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não sabe o que está dentro do coração dela, a menos que Deus nos mostre. Mas a Bíblia diz que os olhos são a janela da alma. Então, nos olhos a gente vê se a pessoa está triste, se a pessoa está alegre. Os olhos mostram, mas não sabe qual é a causa daquilo. A não ser que Deus nos revele, né? Se uma pessoa chegar triste para nós, se uma pessoa olhar para nós com um olhar hostil, a gente não sabe o porquê às vezes, não é? A não ser que Deus revele. Mas quando a pessoa tem visão espiritual, discernimento espiritual, Deus mostra, Deus fala. Falando nisso, eu me lembro que uma vez eu estava pregando, gente. Eu estava pregando numa igreja que eu congreguei durante muito tempo e era uma igreja bem grande. Grande que eu digo em número de pessoas e também em espaço físico. E eu me lembro que eu estava ali pregando e aí eu vi, veio na hora que eu fiz o apelo, né? Veio uma irmã para frente. Quando eu olhei nos olhos daquela irmã, Deus me mostrou que Ele tinha uma grande obra na vida dela. Tinha um projeto muito grande de usar ela poderosamente em vários lugares que ela jamais tinha imaginado. E naquela época eu era assim, eu deixava Deus me usar como Ele queria, dava liberdade ao Espírito Santo. Como diz um linguajar de alguns cristãos aí, dá lugar na terra, né, para Deus usar. E aí eu olhei para aquela irmã e disse assim, olha, Deus vai te usar. Deus tem um projeto muito grande na tua vida. E a irmã, gente, ela era muito humildezinha, muito simplesinha, muito pobrezinha, sabe? Uma irmãzinha que não tinha expressão nenhuma, mas Deus falou e Deus cumpriu. Hoje, quando eu vejo ela pregando por aí em vários lugares, eu me lembro, meu Deus, depois que eu entreguei a profecia para a irmã, como não foi algo premeditado na minha mente, foi de Deus, eu fiquei pensando, meu Deus, o que eu fiz? Será que era Deus? Fiquei naquela dúvida, sabe? Hoje, quando eu vi que se cumpriu, eu vejo que era Deus. E também um outro irmão. Foram os dois que Deus me revelou naquela noite que eu estava pregando. E o Senhor disse, e tu também, Deus vai te usar poderosamente. E esse irmão é tremendamente usado por Deus. Ele sai pregando, vai aqui, vai ali, prega aqui, já pregou em vários lugares e é muito usado na palavra. E é lindo de ver. Às vezes esse irmão já tinha mais condições por ser filho de pastor e aquela coisa toda. Mas a irmãzinha não tinha expressão nenhuma, não tinha... Olha, aos olhos humanos ela não tinha condições nenhuma. Só Deus, puramente Deus. E aí eu fiquei pensando, né? Depois um dia eu falando com o Senhor, eu dizia, Senhor, o Senhor me mostra da vida das outras pessoas e sobre a minha vida, Senhor. Então é muito raro Deus mostrar sobre mim mesmo. Mas sobre os outros eu vejo com mais facilidade. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Olha aqui, a Bíblia fala que a gente tem que ser cauteloso, a gente tem que ser prudente, a gente não pode sair falando tudo que às vezes vem na nossa mente, porque nem sempre é de Deus.
A gente só pode falar quando a gente tem certeza que é de Deus e quando aquilo vai ter um propósito de edificação para quem está ouvindo. Olha o que a Bíblia fala ainda, Provérbios 25:8. Os teus olhos, o que os teus olhos viram, não te apresses a revelar, para depois ao fim não saberes o que hás de fazer, podendo te confundir o teu próximo. Viu? Então é algo que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente recebe uma revelação assim. Entender. Então aí é que volto novamente ao princípio daquele vídeo, a importância da comunhão que nós temos com Deus, a importância de conhecer verdadeiramente Deus e o Espírito Santo habitar verdadeiramente na nossa vida. Porque a gente vai entender quando a gente recebe uma revelação dessa natureza, se é para a gente falar, se é para a gente orar, né? Quando a gente vai falar, aquilo tem que servir de edificação, de incentivo para a pessoa que está ouvindo. Não de desmotivação, não fazer ela desanimar, né? Quando é algo ruim, que a gente recebeu uma coisa, a gente tem que orar. Ou então falar de forma que não venha entristecer aquela pessoa, magoar aquela pessoa, fazer ela desanimar, parar na caminhada. Então, gente, uma das coisas que a Bíblia também nos fala, que quando a gente vai como é que eu vou falar? Usar as ferramentas que Deus nos deu, que é os dons espirituais. Cada um de nós temos da parte de Deus dons que é para edificar o corpo, que é a igreja, o corpo de Cristo que é a igreja. Então, qual que é o que a Bíblia nos orienta? Como que a gente deve executar essa tarefa, usar esse dom? A Bíblia fala um segredo muito importante para qualquer dom que a gente vai usar. E o segredo é, usa com amor. Né? Outra coisa também que a gente deve pensar é o seguinte: tudo aquilo que eu não quero para mim, eu não faço para os outros, eu não devo fazer para os outros. Então pensa assim, te coloca no lugar daquela pessoa. Se você ouvisse isso que alguém te falou, qual seria a tua reação? Sabendo que as pessoas reagem de forma diferente, uns se magoam mais, outros se magoam menos, uns vão se ofender de uma forma muito intensa, outros não vão estar nem aí, porque depende muito do temperamento da pessoa, né? Mas a gente sempre deve levar em conta, nos colocar no lugar daquela pessoa. Se eu ouvisse isso, como que seria a minha reação? Entendeu? E aí a gente vai errar menos, gente. A gente vai ter mais chance de acertar, e levando sempre em conta os conselhos da Bíblia Sagrada. Não o que os seus olhos viram, não apresse em revelar. Ou aquilo que a gente recebeu de Deus, às vezes que a gente pensa, é a revelação de Deus. Pensa, por que Deus me revelou isso? Uma vez Deus me revelou algo sobre uma liderança. E era algo muito forte. E essa liderança era muito imponente. E aí eu pensei assim, meu Deus, por que Deus me mostrou isso? Sabe, era algo muito forte, algo muito ruim mesmo. E eu digo, Senhor, por que o Senhor me mostrou isso, Senhor? Aí eu entendi que era para mim orar, gente. Não era para mim falar para ninguém, porque era algo muito forte. Era só para mim orar, para que desse tudo certo, para que os projetos do adversário não tivesse força contra aquela pessoa. Né? Então é algo que também é muito importante para a gente desfrutar de todas as revelações de Deus, a gente ser uma pessoa de oração, de amor ao próximo e de sensibilidade espiritual. Sensibilidade para ouvir a voz de Deus, discernir, entender qual é o propósito que Deus te revelou aquilo. Nem sempre é para falar, às vezes é somente para colocar em oração e ajudar aquela pessoa em oração. E Deus vai dar livramento àquela pessoa através da nossa oração. Tá bom, gente? Então espero que essa mensagem sirva de ajuda para a tua vida espiritual. Ajuda para o teu ministério, para o teu crescimento espiritual. Busque intimidade com o Espírito Santo. Quanto mais intimidade com o Espírito Santo a gente tiver, melhor a gente vai ser para os outros nessa terra. Mais de Deus a gente vai ter para ajudar os outros nessa terra, tá bom? Deus te abençoe.